Esse homem foi levado por uma criatura bizarra na floresta e viu o impossível. Olá, pessoal! Naquela tarde gélida de 25 de outubro de 1974, a vastidão silenciosa das florestas de Wyoming parecia esconder algo além da vida selvagem. Carl Higdon, trabalhador da indústria petrolífera e pai de família, decidiu aproveitar uma folga inesperada para caçar alces, como era costume entre os moradores locais antes da chegada do inverno rigoroso. Com os preços dos alimentos em alta, garantir carne fresca não era apenas tradição, mas também necessidade. Mal sabia ele que aquela caçada o levaria a um tipo de encontro para o qual ninguém jamais poderia se preparar, e que mudaria sua vida para sempre. Logo ao amanhecer, Carl preparou seu rifle com cuidado, vestiu-se com roupas pesadas e partiu sozinho em sua caminhonete rumo ao condado de Carbon. O céu estava limpo, o ar cortante, e a paisagem coberta por folhas secas e galhos nus revelava o início do fim do outono. Durante o trajeto, cruzou com 2 caçadores cujo carro havia atolado em um caminho de terra. Parou para ajudá-los e, em retribuição, os homens lhe indicaram uma trilha remota na Floresta Nacional de Medicine Bow, uma área pouco frequentada, mas repleta de alces, segundo diziam. Carl agradeceu e seguiu viagem por aquela trilha estreita, em meio a colinas e árvores densas que pareciam abafar até o som do próprio motor. Ao chegar ao local indicado, o silêncio era absoluto. A luz do sol, já se inclinando para o horizonte, criava sombras longas e intensificava a sensação de isolamento. Nenhum canto de pássaro, nenhum sopro de vento, apenas o rangido ocasional dos galhos se movendo sob o peso da própria gravidade. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia desacelerar. Carl caminhou com atenção, os olhos varrendo cada movimento nas moitas. Foi então que avistou 5 alces próximos a uma clareira. A adrenalina subiu. Posicionou o rifle, mirou com precisão e puxou o gatilho. Mas nada aconteceu como deveria. O som do disparo não veio. O coice da arma não se fez sentir. Em vez disso, diante de seus olhos perplexos, a bala saiu do cano lentamente, como se estivesse atravessando mel. Flutuou no ar, sem pressa, até cair no chão a poucos metros de distância. Um silêncio denso e absoluto se instalou. Mais do que silêncio, ausência total de som, como se o mundo tivesse sido desligado. O ar ao redor parecia vibrar de maneira invisível e uma sensação estranha tomou conta do ambiente, como se a realidade estivesse sendo distorcida. Instintivamente, Carl caminhou até onde a bala havia caído, tentando entender o que acabara de testemunhar. Ao se aproximar do local, encontrou o projétil no chão, visivelmente deformado, como se tivesse colidido com algo invisível e sólido. Estava se abaixando para pegá-lo quando ouviu, bem atrás de si, o nítido estalo de um galho sendo pisado. Virou-se esperando encontrar outro caçador, mas o que viu emergindo das sombras entre as árvores o fez congelar. Era uma figura humanoide, alta, com pele de tonalidade amarelada e brilhante, cabelos ásperos como palha seca e olhos pequenos que não demonstravam qualquer emoção. A boca era fina, contendo apenas 3 dentes grandes na parte superior e outros 3 na inferior. O ser usava uma vestimenta preta colada ao corpo, feita de um material semelhante à borracha, sem costuras aparentes. No peito, faixas cruzadas sugeriam algum tipo de insígnia, e no cinto metálico brilhava uma estrela amarela de 6 pontas. O braço direito terminava em algo parecido com uma broca, fundida ao pulso, e o braço esquerdo sequer possuía uma mão. Apesar da aparência intimidadora, a criatura parecia tranquila. Com um movimento lento e calculado, inclinou a cabeça e perguntou em voz baixa, mas clara: "Como você está?" Carl tentou responder, mas o choque o impedia de articular palavras. Era como se sua própria mente estivesse desacelerada. A criatura então fez outra pergunta: "Você está com fome?" Sem esperar resposta, fez surgir no ar, diante de Carl, um pequeno pacote transparente que flutuava suavemente. Dentro, havia 4 cápsulas coloridas.
O ser explicou que apenas uma daquelas pílulas seria suficiente para sustentar um ser humano por 4 dias. Carl, tomado por uma sensação de obediência involuntária, pegou uma e engoliu sem pensar. Em seguida, o estranho ser revelou seu nome: Auso. Sem cerimônias, apontou para algo logo atrás de si, uma estrutura cúbica e transparente, com cerca de 2,5 metros de altura. Carl compreendeu, sem que ninguém dissesse, que aquilo era uma nave. Com o olhar fixo, Auso perguntou: "Quer vir comigo?" Carl sentiu o corpo responder antes da mente. Foi como se sua vontade tivesse sido contornada. Num piscar de olhos, ele já se encontrava dentro da estrutura. O interior era iluminado por uma luz suave, sem fonte visível, e parecia muito maior por dentro do que sugeria o exterior. Os 5 alces que ele havia avistado estavam ali também, imóveis, como se congelados no tempo. Carl notou que estava preso por faixas nos braços e que outra figura semelhante a Auso, talvez um companheiro ou assistente, se aproximava com um capacete prateado nas mãos. A criatura posicionou o capacete em sua cabeça, ajustando-o cuidadosamente. Ao fazê-lo, Carl teve a estranha sensação de que seus pensamentos estavam sendo lidos, ou talvez transmitidos. Em nenhum momento sentiu dor, apenas um tipo de formigamento suave, como quando o corpo adormece. Em seguida, o cubo começou a se elevar, sem ruído algum, como se deslizasse para fora do mundo físico. As copas das árvores ficaram abaixo, depois as nuvens, e logo a curvatura da terra tornou-se visível. O planeta azul se afastava, enquanto à frente surgia uma esfera luminosa, de tom azul intenso, que crescia a cada segundo no vácuo do espaço. O cubo pousou suavemente sobre uma superfície que parecia feita de vidro escuro. O lugar era estranho, mas de beleza perturbadora. No centro de uma ampla planície, erguia-se uma torre altíssima, com luzes girando em espiral do topo até a base. As cores variavam entre tons de violeta, verde e dourado, pulsando como se fossem vivas. Era difícil manter os olhos abertos diante daquilo. O brilho causava uma mistura de fascínio e vertigem. Carl, ainda desacreditando do que via, notou então um detalhe ainda mais desconcertante. Havia outras pessoas humanas ali. Pelo menos 5 indivíduos, entre eles 2 meninas, um casal jovem e um homem mais velho, caminhavam calmamente pelo local. Nenhum deles parecia assustado ou fora de lugar. Conversavam entre si, sorriam. Era como se tivessem aceitado aquele ambiente com naturalidade. Auso se aproximou novamente e, apontando para a torre, disse que estavam a 262 mil quilômetros-luz da Terra. Carl, tentando entender a informação, questionou que o correto não seriam anos-luz, mas Auso apenas respondeu que o tempo não se comportava da mesma forma para eles. A resposta era enigmática, mas foi aceita como fato, sem resistência. A entrada da torre era feita de uma matéria translúcida que se abria sozinha ao toque de Auso. No interior, um elevador silencioso os conduziu para uma sala circular, iluminada por uma luz branca difusa, sem lâmpadas ou fontes aparentes. Ao centro, havia uma plataforma que emitia um brilho constante, como se estivesse viva. Auso indicou que Carl deveria subir. Sem entender exatamente por quê, ele obedeceu. Ao pisar sobre a superfície, sentiu-se imediatamente mais leve, como se seu corpo estivesse flutuando. Um campo transparente surgiu diante dele, emitindo um zumbido sutil que parecia atravessar seus ossos. A plataforma girava lentamente, enquanto o campo o envolvia em uma espécie de varredura luminosa. Cores iam e vinham, pulsando de forma rítmica. A sensação era de calma, mas também de vulnerabilidade absoluta, como se estivesse completamente exposto. Após alguns minutos, o zumbido cessou, o campo se dissipou e Auso, com a mesma expressão neutra, informou: "Você não serve ao nosso propósito. Será devolvido à Terra." Nenhuma explicação adicional foi dada. Carl, ainda atônito, não teve sequer tempo de responder. Tudo ao redor começou a desaparecer em uma luz branca intensa,
e a próxima cena já seria outra realidade. No instante seguinte, Carl abriu os olhos e se viu novamente dentro do cubo transparente, agora pairando sobre uma encosta rochosa cercada por pinheiros. Alzo estava ao seu lado, segurando o rifle com uma curiosidade silenciosa, como se analisasse algo rudimentar. Estendeu o objeto de volta a Carl e disse, quase como uma despedida: "No meu planeta, não há peixes em nossos mares. É uma das coisas que mais admiramos na Terra." O comentário, tão desconexo e inesperado, ficou ecoando na mente de Carl como uma última tentativa de estabelecer conexão. Em seguida, Alzo retirou do bolso o pacote com as cápsulas e afirmou que ele não precisaria mais delas. Antes que Carl pudesse fazer qualquer pergunta, seu corpo começou a flutuar levemente. A gravidade parecia não ter efeito, como se estivesse sendo erguido por fios invisíveis. Quando a nave se desmaterializou em um lampejo de luz, ele despencou de uma altura de aproximadamente 3 metros. A queda foi brusca, e o impacto contra o solo irregular o deixou atordoado, com escoriações nos braços e nas pernas. Ele estava desorientado, sem memória clara do que havia acontecido nas últimas horas. Ou dias, quem sabe. A floresta ao redor era escura e silenciosa, e o frio agora parecia mais intenso. Rastejando, encontrou uma estrada de terra e seguiu, tropeçando, até onde a sorte o levasse. Horas depois, já exausto, Carl avistou sua caminhonete. Mas algo estava errado. Ele não reconhecia o próprio veículo. As cores, as marcas, o cheiro, tudo parecia ligeiramente alterado. Entrou e permaneceu dentro, tremendo de frio, tentando lembrar-se do caminho de volta. Usou o rádio para pedir socorro, mas não sabia explicar exatamente onde estava. As equipes de busca o localizaram pouco antes da meia-noite, e a surpresa foi geral. O local onde o encontraram era inacessível por estrada. O terreno lamacento não apresentava marcas de pneu ou pegadas, e nenhum indício explicava como ele, ou seu veículo, haviam chegado até ali. Quando a esposa de Carl o viu, correu para abraçá-lo, mas ele demorou a reconhecê-la. Estava em estado de confusão mental, os olhos extremamente vermelhos e falava pouco. Ao ser questionado sobre o que havia acontecido, murmurou apenas: "Eles levaram meus alces." Levado ao hospital, passou por uma bateria de exames. Os médicos notaram algo ainda mais incomum do que seu estado emocional. Seu sangue apresentava uma concentração incomum de nutrientes, como se tivesse sido artificialmente enriquecido. Além disso, cicatrizes pulmonares antigas, causadas por tuberculose, haviam desaparecido completamente, algo considerado biologicamente improvável. Nos dias seguintes, sua memória começou a retornar em flashes fragmentados. Figuras, cores, sons que não pareciam deste mundo. Carl procurou ajuda de especialistas e, com o tempo, o caso chamou a atenção de ufólogos e pesquisadores. Um dos principais interessados foi o psicólogo Leo Sprinkle, conhecido por sua atuação com pessoas que afirmavam ter vivido encontros com entidades não humanas. Sob sessões de regressão hipnótica, Carl revelou detalhes surpreendentes, muitos dos quais jamais haviam sido divulgados publicamente, inclusive informações complexas sobre o planeta para onde foi levado e sobre os objetivos das criaturas. Segundo seus relatos em transe hipnótico, os seres que o abduziram estavam envolvidos em missões periódicas de coleta biológica. Viajavam entre sistemas estelares buscando espécies para estudo genético e observação comportamental. Disse que, ocasionalmente, levavam seres humanos, alguns dos quais permaneciam em seus mundos por longos períodos. Outros, como ele, eram devolvidos após não atenderem a certos critérios. Carl suspeitava que sua vasectomia, realizada anos antes, o tornara biologicamente inadequado para os propósitos reprodutivos dos seres e que essa foi a razão de sua rejeição. Apesar disso, não sentia rancor, apenas uma estranha aceitação. Em 1978, Carl Higdon foi submetido a um teste de polígrafo conduzido por um perito independente. Durante o exame, respondeu com firmeza a todas as perguntas,
mesmo aquelas mais específicas sobre a aparência de Alzo, a estrutura da nave e os procedimentos que vivenciou. O resultado foi inequívoco. Ele estava dizendo a verdade, ou pelo menos acreditava integralmente nela. O perito registrou em seu laudo: algo absolutamente extraordinário aconteceu com este homem. Era impossível conciliar todos os dados físicos, médicos e psicológicos sem admitir que havia algo além do entendimento comum envolvido naquele caso. A bala deformada, recolhida no local do disparo, continua guardada até hoje por estudiosos do caso. A estrutura da munição apresenta marcas anômalas, como se tivesse sido dobrada contra uma superfície invisível de altíssima densidade. Já a caminhonete foi analisada por engenheiros que não conseguiram explicar como ela chegou até o local onde foi encontrada, sem deixar trilhas no solo lamacento. Além disso, registros meteorológicos indicam que naquela tarde houve uma súbita interferência eletromagnética na região. Algo raro, mas que coincidiu exatamente com o horário da experiência narrada por Carl. Apesar das evidências, o caso sempre gerou controvérsia. Muitos tentaram desacreditá-lo, alegando delírios, alucinações ou truques psicológicos. Mas nenhuma explicação alternativa foi capaz de justificar todos os dados envolvidos, especialmente as melhoras clínicas documentadas, os relatos sob hipnose e os vestígios físicos. Com o passar dos anos, Carl manteve sua versão dos fatos sem alterações, afirmando que jamais procurou fama ou lucro com sua história. Para ele, tudo aquilo foi real, tão real quanto qualquer coisa que já tivesse vivido. E até hoje, ele guarda uma lembrança que permanece viva em sua memória. A promessa feita por Alzo, pouco antes de partir: nós nos veremos novamente. Essas palavras, ditas com calma por uma criatura que não parecia conhecer o tempo como nós, deixaram em Carl uma marca invisível, mas definitiva. Desde aquele dia, sua percepção do mundo nunca mais foi a mesma. Ele voltou à vida comum, ao trabalho e à família, mas algo dentro dele havia mudado. Uma consciência silenciosa de que não estamos sozinhos, de que há inteligências além do que compreendemos, e de que, por mais improvável que pareça, alguns de nós podem ser escolhidos, mesmo que por um breve momento, para vislumbrar esse outro lado da realidade. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.